Boa noite, família abençoada. Boa noite, meus amados, paz e bem. Hoje eu vou fazer minha proclamação sem óculos, porque ocorreu um probleminha com ele, tá bom? Mas não posso deixar de fazer a minha reflexão, amém? Hoje, segunda-feira, dia 28, o Evangelho está em São João, capítulo 3, dos versículos do 1 ao 8. Vamos juntos chamar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Também pedir nessa chamada do Espírito Santo a força do ressuscitado, para que ele me dê coragem, para que eu tenha fé, o Espírito, que eu receba o sopro do divino, para que abra minha mente, para que eu possa falar algo de importante para vocês. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos. Nicodemos era chefe, dos fariseus. Os fariseus eram rigorosos, E Nicodemos era um professor bem rígido, e também muito conhecido, no meio. E Nicodemos, que era desse grupo, se abriu para a revelação, Ele atendeu Maria Madalena. Então ele se abriu, a partir desse momento ele se abriu, a revelação, quando ele encontrou Maria Madalena curada. Mas vamos lá adiante. Que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. Pois é, como falei para vocês, ele já havia visto Maria Madalena andando, assobiando, curada. E o que ele tinha visto em Maria Madalena era muito demônio. Ele foi lá, meu irmão, não conseguiu nada, era muito capiroto, e capiroto do brabo. Então ele sabia que só Deus podia fazer milagre ali. Então ele viu Maria Madalena. Então quando ele foi com Jesus, ele se abriu à revelação. Então ele viu e já foi vendo outros milagres, Já viu que, conforme a Bíblia que a gente vem lendo, ele já tinha visto vários milagres do paralítico, e enfim, outros, Então ele já estava aberto à revelação, já estava rendido, o amor já estava dentro dele. Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe? Por favor, Nicodemos. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, olha, eu vou parar bem aqui, nasce da água e do Espírito,
Meus amados, é muito importante você aí que me ouve, que ainda não é batizado, né? Se você ainda não é batizado, você é criatura. Então procure se batizar, amém? E se você já é batizado, se você puder se batizar no Espírito, né? Não perca tempo, mergulhe na palavra de Deus, sabe? Beba a palavra de Deus. É porque a gente está acostumado a ir para uma missa de 10 minutos. A gente tem que parar, parar de ir só na missa de 10 minutos. Vamos lá, a missa é muito importante. A missa todo domingo. Mas nós temos que beber a palavra de Deus. Nós temos que beber, procurar se apaixonar pela palavra de Deus, né? Fazer a leitura diária da palavra de Deus, né? Se puder, eu vou procurar ler, esse mês eu vou ler todo o Evangelho de Mateus. Começar por Mateus é belíssimo, o Evangelho de Mateus, belíssimo começar o Evangelho de Mateus, né? E assim você vai pegando gosto, né? Vai criando um ânimo para você. Vou fazer uma leitura, vou escolher esse mês um livro de algum santo. Tem São Francisco, né? Tem Santo Antônio. São pessoas que vieram para servir a Deus aqui e serviram a Deus. Amém? Serviram a Deus. Então a gente pode sim se espelhar nessas pessoas. São Tomás de Aquino, dos doutores da lei, né? São Tomás de Aquino. Quem mais aí que a gente pode se espelhar? São tantos doutores da lei que nós temos, né? E assim por diante. Santo Agostinho. Nós temos tantos doutores da lei, e tantos livros maravilhosos que nós podemos se guiar e estar bebendo da palavra de Deus. E é isso. E a água do Espírito não pode... Aí diz assim, se não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É isso, Ele quer que nós nos embebedemos disso. Amém? Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra aonde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Volto a dizer, né? A dica de hoje, você que está acostumado a só ir todo domingo na missa, legal, ponto positivo, porque a missa ela é equivalida a tudo que você vai fazer. A missa é o ponto mais importante, você já tem, amém? Não podemos tirar a missa, é o mais importante, amém? Mas também, Jesus vem dizer aqui para nós, em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, a água e do Espírito, nós precisamos fortalecer fazer valer o nosso batismo, fazer valer o nosso Espírito. Nós precisamos nos conectar com Deus. E como isso pode acontecer? Adorando o sacrário. Nós que somos católicos, o sacrário de qualquer igreja vive vazio, precisando de nós para adorar. Nós temos isso de graça. E Jesus está lá
nos esperando diariamente para adorá-lo. Ele tem saudade de ti, meu amado, e está lá te esperando de braços abertos. Então todo santo dia você deve tirar 30 minutos do seu tempo para ler a palavra. Volto a lhe dizer, vou dar uma dica maravilhosa. Comece por Mateus. O Evangelho de Mateus. É belíssimo começar pelo Evangelho de Mateus. Comece pelo Evangelho de Mateus. E assim você vai deslanchando. Aí você não vai ser só um católico de meia tigela, como todo mundo diz. Amém? E é isso que Jesus nos chama hoje, meu amado. Jesus nos chama a nos apegar, a nos embebedarmos pela palavra de Deus. A todo dia fazermos leitura, dedicação à palavra de Deus. Comece a tirar mais tempo para Deus. Comece a tirar mais tempo e dedicação para a palavra de Deus. Faça mais terço mariano. Maria, porta do céu, passa à frente, abre os corações, Todos os dias façamos o terço para Nossa Senhora. É 15 minutos o terço. Se você fizer de segunda a sábado, você faz o rosário todinho. Não precisa fazer o rosário num dia só. Se você puder, se você aguenta fazer o rosário todo santo dia, o rosário contemplando as 4, legal, beleza. Mas se você não consegue, faça a segunda o terço, 1, 2, 3, 4, né? Faça durante a semana, pronto, contempla o rosário. Mas Jesus nos chama aqui não ficarmos só com domingo. Jesus quer que nós sirvamos. Ele quer que nós estamos fracos no serviço. E Ele vai te mostrar, Ele vai te fazer ver contemplações, Ele vai te fazer enxergar sinais e prodígios. Tu verás coisas que jamais tu viste, meu amado. Contemplarás o amor de Deus na tua vida. Amém? Que eu possa ter te ajudado em algo, eu possa ter te ajudado a conhecer a Deus, né? Que muitas vezes a gente não conhece a Deus como nós deveríamos conhecer. Se nós conhecermos a Deus, se nós conhecermos a bem-aventurança da ressurreição, é a bem-aventurança da fé. Pois não se trata, meu amado, de ver e tocar Jesus para continuar a sua missão. Não é isso. Não é isso. Trata-se de acreditar em suas palavras e ações por meio do nosso testemunho, do meu e do seu testemunho, que nós damos diariamente aqui. E são tantos que antes de nós entregaram a própria vida. Quantos de nós entregaram já testemunhos? Essa missão que o Mestre deu. Felizes somos nós. Se tu e eu acreditarmos, sem ver ou tocar, como o Evangelho disse ontem, de São Tomé, muitos foram sem tocar, mas São Tomé queria tocar, meteu o dedinho lá. Felizes somos nós, se damos espaço para o Espírito do ressuscitado, se somos construtores da paz, se buscamos o perdão. Felizes de nós se vencemos o medo e nos abrimos ao mundo, fazendo de nós comunidades, meus amados, famílias, experiências, pessoas, um sinal da ressurreição daquele que venceu a morte.
e continua conosco todo santo dia. Eu creio que Ele continua no nosso meio todo santo dia. Ele continua aqui agora comigo em oração, felizes de nós, se eu tiver reunido todo domingo, conseguimos transmitir a alegria do ressuscitado. Todo domingo, quando eu e você, nós vamos para a missa, nós conseguimos transmitir a alegria do ressuscitado. Amém? Com a coragem de quem tem fé, abramos a nossa porta e janela da nossa vida e do nosso coração, para que o Espírito, o sopro divino, continue agindo com a força do ressuscitado. E eu creio, e espero que você creia também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.